Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Irmãos e irmãs, o nível da oração de Ana é um nível de oração profundo. É quando você sai desse nível de oração comum para entrar num nível de amargura e de desespero profundo diante de Deus por um filho ou por uma filha. No caso de Ana, o problema dela, além da ausência física de um filho, era o problema da desonra. O marido dela, o Eucana, apesar dele ter uma segunda mulher chamada Penina, o Eucana, ele sempre honrava duplamente a Ana. Então ele buscava fazer em dobro o que ele fazia pela Penina, ele fazia por Eucana, por Ana. Porém Penina a implicava por causa da esterilidade dela. E ela então, Ana era uma mulher temente a Deus. E ela coloca então o desejo no coração de começar a buscar ao Senhor, para que o Senhor pudesse resolver o problema dela, que era a questão de não ter filho. Humanamente falando, não tinha possibilidade naquela época de resolver a questão da esterilidade na vida de Ana. E ela resolve então ir para o templo, o sacerdote estava lá, e ela resolve então começar a buscar a Deus intensamente, para que um milagre pudesse acontecer na vida dela. Na minha concepção, existe duas faltas de filho. A primeira falta é quando a mulher, ela não tem o privilégio de ter filhos fisicamente. Ela não pode conceber e dar à luz a filhos. Com o avanço da medicina, isso se tornou algo muito raro. Não impossível, ainda existe, mas muito raro. Mas existe a outra mãe, que ela gerou filhos, ela deu à luz a filhos, porém ela não os tem. É como se ela fosse estéril. É quando a mãe
pôs o filho no mundo, mas ela não tem aquele filho. Nesse caso, esse nível de esterilidade de filho vivo, ele é muito maior do que a esterilidade ao ponto de não dar a luz a uma criança. Nesse quesito, existem fases na vida das pessoas. A fase da dependência enquanto criança, ela é uma fase que a criança, ela não tem nenhuma opção, e além dela não ter, ela não conhece outra opção, então ela não vai migrar do seio da sua mãe. Mas quando ela entra na fase da adolescência, a migração começa a acontecer. Então eu preciso nessa noite falar para as mães que têm filhos, mas não os têm, que gerou no seu ventre crianças, que deu à luz a essas crianças, e agora elas começam a entrar da adolescência em diante, elas começam a perder esses filhos e começam a deixar de ter esses filhos, porque esses meninos e essas meninas, eles saem da vida dessa mãe, então ela continua sem o filho. Ela sabe que ele está andando por aí, que ele está em algum lugar fazendo alguma coisa, mas ela não o tem mais. Pensar nisso aí é desafiar e muito as tendências que estão em nosso meio, da nossa sociedade atual em que vivemos. Porque muitas dessas mulheres, além de perder os seus filhos, de não ter o respeito deles, de não ter o carinho deles, de não ter o relacionamento deles na vida delas, elas perdem as suas forças para se comportar como Ana se comportou. As peninas existem em todos os lugares para afrontar aquelas pessoas que por um motivo ou outro perderam alguma coisa. Então as peninas, elas virão para gerar, trazer à tona algum tipo de provocação. Como que nós podemos resolver isso? Eu particularmente, eu acredito no princípio da palavra. Então eu acredito naquilo que a palavra estabelece. Algumas mães, elas fazem até mesmo o contrário. São elas que esquecem os seus filhos, e elas se tornam o pior exemplo dos seus filhos. Mas existe aquela mãe que permaneceu no seu lugar, no seu posto de mãe, mas esses filhos foram embora. E aí, eu preciso falar nessa noite para os filhos que foram embora e estão aqui nessa noite, e eu preciso falar para as mães que perderam até o ânimo de se colocar, de se postar diante de Deus por esses filhos. A Ana, ela tomou uma decisão, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, achar que ela tinha bebido vinho ou bebida forte, e ela estava embriagada porque ela entrou num nível de intercessão que ela não tinha mais, ela não conseguia mais expressar nenhuma palavra, só a boca dela mexia. O nível era tão intenso e tão profundo e tão desgastante que ela perdeu as suas palavras e agora só a boca dela mexia. Tão profunda e tão desgastante
foi aquele dia de intercessão. Talvez naquela intercessão tenha vindo na mente dela todo o seu passado de provocação, todos os nãos que ela ouviu por causa da sua incapacidade de gerar filhos, que ela estava agora então colocando, trazendo aquilo à tona diante do Senhor, para provocar em Deus um milagre para a sua vida. As mulheres, as mães, quando elas entrarem nesse nível de oração, elas vão começar a experimentar milagres desses filhos que estão vivos, mas deixaram de ser filhos. Porque o filho, ele chega numa condição que ele deixa de ser filho, porque ele deixa de reconhecer a paternidade. Quando não se reconhece a paternidade, deixou-se de ser filho e a orfandade se estabelece. Qual o conselho para essas mães? O conselho de Ana. É difícil encontrar mulheres que queiram, de fato, rasgar o seu coração pelos seus filhos. E eu posso afirmar para vocês que isso é quase raro já. Porque as mulheres, elas ficam no campo da reclamação e da lamentação pelas coisas que estão acontecendo, e em alguns casos, pela murmuração também. Quando que vai surgir mulheres com tanta disposição de gerar filhos de novo? Porque eu não vejo dificuldade num homem e uma mulher ter uma relação sexual e, como fruto daquela relação sexual, gerar uma criança. Mas eu vejo dificuldade de uma criança, quando ela faz a transição para a adolescência, os pais conseguir ter uma relação, que agora não é uma relação sexual, mas ter uma relação a ponto de gerá-los novamente naquela família. Eu acredito que os pais, eles vão conceber duas vezes. Uma vez normalmente quando vai dar à luz ao filho, que está ali no ventre da mãe, e a segunda vez é quando o mundo vem e resgata ele, rouba ele de você, ele tira ele de você, e então você vai lá novamente nessa concorrência desleal com o mundo, e você começa, porque o mundo, ele vem desconstruindo todos os princípios e valores que você tenta estabelecer numa família, e eu devo admitir também que tem famílias que não estabelecem nenhum princípio e nenhum valor nos filhos. É uma realidade que nós vivemos hoje, mas o mundo, ele vem lá na contramão de tudo que você ensinou, fazendo questão de ensinar o contrário de tudo aquilo que você nos últimos anos da sua vida dedicou. Então é ali que você tem que gerá-lo novamente, ali você tem que se engravidar novamente, e é um processo de gestação para você tornar a construir o filho ou a filha que você quer. O processo não é da mãe. Esse segundo processo é da família. Não é uma gestação da mulher, é uma gestação dos pais. Na gestação, na segunda gestação, vem a formação do caráter. Na primeira gestação, vem a formação física. Na segunda, você já vai trabalhar o caráter agora daquele adolescente ou pré-adolescente. Então você vai se engravidar novamente. Essa gravidez pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos. Alguns casos 30 anos, alguns casos 40 anos. Outros casos, 50 anos. Essa segunda gestação pode durar a vida inteira. A segunda gestação não é para relaxados.
A segunda gestação não é para preguiçosos. A segunda gestação não é para os que abrem mão. A segunda gestação é para os que têm um sonho de deixar um legado. A segunda gestação não está no nível de comprar comida. A segunda gestação não está no nível de dar um carro. Não está no nível de dar roupas, de dar uma faculdade. A segunda gestação está no nível da formação do caráter. E é quando você vai moldar a personalidade da pessoa para se adequar a uma convivência saudável. Então Ana, o primeiro ponto que ela vai fazer é gerar essa criança em Deus, na oração. É gerar essa criança na intercessão. Essa é uma batalha que nós não podemos abrir mão dela. Então, vai haver mães na segunda gestação e pais que vão desistir, que vão abrir mão. Vai haver pais que vão morrer tentando. Mas quem desiste é tão estúpido quanto o filho que abandona o direito de filho, o privilégio de filho. Ambos os lados existe a estupidez, a ignorância. Então, nós precisamos começar a trabalhar essa questão. O dia que nós, como família, começarmos a trabalhar essas questões e começarmos a nos preocupar em gerar filhos, não nas faculdades, em gerar filhos, não nas escolas, não nas igrejas, mas em altares de oração e de adoração, aí nós vamos começar a mudar a nossa nação. Aí nós vamos começar a mudar a nossa casa. Essa segunda gestação é a gestação aonde quem está do seu lado não te entende, aonde quem está do seu lado critica de você, aonde quem está do seu lado vai zombar de você, achando que você está fora de si, aonde quem está do seu lado vai achar que você é bobo. Sabe o que eu acho interessante nisso? Porque às vezes, tudo que você é como homem ou como mulher, foi gerado por um pai ou por uma mãe intercessora. Dias atrás eu e minha esposa conversávamos com um irmão. Talvez ele até esteja aqui, ele é da igreja, com um irmão que é um jovem empresário. E nós conversávamos com ele sobre a mãe dele. Que meio ele iria usar para honrar a mãe dele. Aí nós dizíamos para ele que ele não tem que ter uma casa primeiro, mas que a mãe dele tem que ter primeiro. Porque talvez você nunca seria construído. Aí no caso específico, eu sei que a mãe é intercessora, porque eu conheço o caso específico também que a mãe não é intercessora. A mãe é uma mulher rixosa. E quando a mãe é uma mulher rixosa, aí vai dificultar as coisas tudo. Tratar isso em nós, levar a igreja a esse nível de maturidade, levar as mães a esse nível de maturidade, vai trazer a graça de Deus para dentro das famílias. Levar os pais a esse nível de entendimento vai trazer a manifestação da graça de Deus para dentro da família.
Quando a Vilma foi dar à luz do nosso primeiro filho, que ela foi para o hospital, eu tinha muito medo de quando eu me casasse e a minha mulher fosse ter filhos. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa. E então eu levei ela para uma consulta depois do almoço, e quando foi 10 horas, aí eles internaram ela, e quando foi 10 horas da noite, nada. E eu perguntei para uma enfermeira, falei: enfermeira, como que está essa situação? Ela falou: não, isso é só um pequeno vento, a tempestade está vindo por aí. Aí eu desci lá no consultório do médico, foi lá no Santa Mônica, e conversei na época com o doutor Durães. O doutor Durães falou assim, ele não tinha ido examinar ela, ele não era o médico dela. Ele falou assim: se você quiser pagar tanto, eu tiro a criança agora. Falei: pode tirar. 40 minutos depois, o Douglas já estava chorando. Foi simples demais dar a luz ao Douglas aquele dia. Pagou-se um tanto e ele veio. Mas quando ele entrou na adolescência, gerar ele, parir ele de novo, aí não foi fácil não. Se paga 5 mil reais e põe para fora. Depois, não adianta mais pagar 5 mil reais por um parto. Eu não sei quanto que é um parto. Depois, para parir de novo, do jeito que tem que ser, aí é uma vida. E até hoje, eu e a Vilma não parimos ele ainda. Nós estamos construindo ele. Ele já casou e nós estamos construindo ele. Com detalhes. Tem dia que nós construímos errado. Tem dia que nós construímos certo. Agora não se paga. Não dá um presente para ele e pariu ele. Não. Agora é uma vida inteira. E aí todos os dias, pela manhã, eu gasto um bom tempo orando por eles. Porque eu estou construindo eles em Deus. Agora minha mão já saiu para a mão de Deus entrar. Nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos tomar essa decisão de forjar essa vida cristã, esse caráter cristão nos nossos filhos. E uma coisa que me amedronta e me assusta muito é porque a cada dia que passa, isso vai se tornando menos importante dentro das famílias. Nós vamos nos tornando embrutecidos, irreverentes, e não temos o cuidado de pensar em como vamos fazer essa transição, buscar de volta. A Milena tem quantos anos? 9. A Milena cantou aqui. Conheço a Milena desde a barriga da mãe dela. E a Milena, com 9, 10 anos agora, 11 anos, vai vir o mundo para tirar ela de vocês. 12, 13, 14, 15, 16, o mundo vai usar, vai meter suas garras lá, né, Arthur? E aí, sua mãe tem que pegar no outro braço. Aí o mundo puxa de lá, Soares, para construir no João Marcos aquilo que você pediu para não ser construído e para destruir o que você construiu. Aí o mundo vem. Aí a mamãe, que a Milene hoje abraça, amanhã pode ser uma inimiga. Que coisa séria, né, gente? Que coisa séria. E aí tem uma arma
Porque todos os argumentos que forem usados com um adolescente, humanamente falando, não surte nenhum tipo de efeito quando a rebeldia se instala no coração dele. Então resta o caminho de Ana, entrar num nível tão profundo, que vai chegar um ponto que a sua boca só vai mexer. Sua boca só vai mexer. Esse é o nível. Sabe o que eu vejo de pior? Vocês desistindo. O pior que eu vejo é vocês abrindo mão disso. O pior que eu vejo é vocês abrindo mão dos filhos de vocês. E pior ainda, alguns dando péssimo exemplo. Eu busquei ao Senhor uns 6, 7 meses no monte. É um testemunho. 6, 7 meses mais ou menos, buscando ao Senhor no monte. Todos os dias eu chegava em casa, subia para o monte. Pela minha filha. E ela um pouco rebelde, não totalmente rebelde, mas aquele pouco de rebeldia já me chateava. Porque tudo que eu tinha construído, agora as amigas desconstruía. E eu comecei a buscar o Senhor. E eu buscava ao Senhor aqui, buscava ao Senhor no monte, buscava. Um dia o Senhor veio. Eu estava orando nesse canto aí da galeria. Aí o Senhor veio. Era umas 5:30 da tarde, num dia de domingo. Eu tinha vindo para cá às 3 horas para orar até no horário do culto. Aí o Senhor veio. Aí quando Ele veio, Ele falou: pode levantar a sua mão, que estou mudando a vida dela agora. E eu levantei as minhas mãos e profetizei isso. O restinho que tinha ruim, Ele transformou. O Senhor, Ele é muito incrível. Um dia eu cheguei em casa, ela me chamou e ela disse: pai, vamos orar no monte? Eu peguei uma moto, tinha comprado uma moto, falei: vamos orar na torre. Porque algumas vezes, quando eu estava muito cansado, eu subia para orar lá na torre, que eu subia de carro. Quando eu cheguei lá, que nós descemos da moto, nós começamos a orar, chegou uns caras e começou a fumar maconha, bem pertinho. Aí eu falei: vamos embora. Quando eu estava descendo, ela falou: pai, mas não tem o outro. Só que o outro subia a pé. E ela não sobe no monte, que ela tem medo de altura. E eu fui para o outro, encostei a moto e nós subimos até a metade. Quando nós subimos na metade, nós ficamos de baixo, ela ficou para lá, eu fiquei para cá. Quando eu levantei minhas mãos para orar, o Espírito Santo falou para mim: eu trouxe vocês aqui hoje nessa tarde para te provar que eu respondo suas orações. A grande questão é o quanto você vai perseverar. A grande questão é o quanto nós vamos perseverar. Porque chega um momento que você é o estúpido, o ignorante, o burro. O diabo trabalha tão bem trabalhado esse negócio, que chega um ponto que você é a pior pessoa, mãe.
E aí você não tem argumentos mais. Seu único caminho é a intercessão. Eu não conheço nada mais poderoso na vida do que a oração, que eu possa lançar mão. Eu tenho pena dos cristãos que não oram. Eu tenho dó deles. Eu fico com dó deles, porque eles estão dentro de um rio e morrendo de sede. Estão perecendo. Tem muitas coisas, mas estão perecendo. É como aquela história de dois grandes profissionais que foi fazer uma visita na Amazônia. E chegaram lá, contrataram um barquinho. E eles entraram dentro do barquinho. E o primeiro profissional disse para o cara que remava: você conhece dessa área? Aí o cara que remou disse: não, estava remando, disse: não, eu não conheço. Ele diz: você não pode ser feliz se você não conhecer sobre isso. O outro profissional, então, mais na frente, o cara continua remando. Ele pergunta para o barqueiro: e dessa área você conhece? Ele disse: não, também não conheço. Ele disse: sua vida é incompleta se você não conhecer isso. Eles entraram numa corredeira e ele perdeu o controle do barco, e o barco virou, e eles caíram dentro do rio. E ele perguntou para eles: vocês sabem nadar? Eles disseram: não, nós não sabemos nadar. Ele disse: a vida de vocês não vão continuar se vocês não souberem nadar. Sua família pode não continuar se você não souber alguns princípios a respeito dela. Sabe qual é o pior? É quando esses meninos vão embora e não ficam intercessores. É quando esses meninos vão embora e não ficam intercessores. Se não der para dar dinheiro, não dê. Se não der para dar uma casa, não dê a casa. Se não der para dar um carro, não dê um carro. Se não der para dar roupas boas, não dê roupas boas. Mas se der para dar o reino, dê o reino. Que Deus abençoe e levante mães e pais com esse coração de ser tão intensas na oração, a ponto de gerar filhos. E Ana gerou esse filho, mas ela gerou ele para o Senhor e não para ela. Gere filhos para o Senhor e não para você. Que Deus os abençoe.